Fala, senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o dia, o horário, a data estelar, de qual galáxia que você esteja assistindo. O nosso tema da aula de hoje é ocupação e colonização do estado de Pernambuco. Nós continuaremos respondendo questões. Eu vou estar disponibilizando assim, periodicamente, pelo menos uma vez por semana, questões para que você continue praticando, revisando. Essas aulas é uma forma de revisão para que nós consigamos lograr êxito, que é você fechar a disciplina de história. Lembrando a todos que eu tenho um caderno de questões, que é esse caderno de questões aqui que vos fala, que nós iremos responder, que ele tem ao total 438 questões de histórias. Todas elas separadas por assunto e a gente vai no ponto e contraponto. Olha, todas as questões ela tem aqui e todas elas são comentadas. E além de ter as questões efetivamente comentadas no PDF, também será possível visualizar as aulas ao decorrer que eu irei postando aqui no canal do YouTube. Então, caso você queira adquirir, entre em contato comigo, são 438 questões. E entre em contato comigo com o meu número do WhatsApp e o meu arroba do Instagram está aí na descrição. Beleza? Então vamos partir para a questão. Vem comigo. Vamos no ponto e no contraponto. 11ª questão. E se eu tô na 11ª, significa que nós já corrigimos as 10 primeiras questões anteriores. Beleza? Dá uma olhadinha no canal, verifica aí na playlist, em algum lugar no canal. Procura. Procura o que você acha. Quem procura, acha. Vamos lá. O domínio holandês em Pernambuco teve seu ápice durante a administração do conde João Maurício de Nassau. Seu governo deixou marcas urbanísticas e culturais em Recife. Sobre a administração açoviana, assinale a alternativa correta. Aqui, quando eu já quero ressaltar uma coisa sobre a questão de os termos, ó, açoviana, Maurício de Nassau, Conde João Maurício de Nassau, marcas urbanísticas, porque Recife foi muito, pessoal, muito urbanizado nessa época. Vale se ressaltar que a grande parte se concentrava na cidade de Olinda. Porque Olinda foi escolhida para ser basicamente a capital, entre aspas, entre muitas aspas, mas o centro administrativo por Duarte Coelho. Quando nós chegamos em Maurício de Nassau, quando Maurício de Nassau chega, ele vai residir em Recife, contrariando o que muitas pessoas vão achar que ele iria residir na cidade que seria Olinda. Não, ele opta por ficar em Recife. Então ele quer a alternativa correta. Vamos lá. Letra E. Promover a tolerância religiosa? Sim. O governo de Maurício Nassau ele é marcado pela tolerância religiosa. Nós teremos a primeira sinagoga das Américas como inauguração aqui. É importante que você olhe isso. Depois, quando Nassau vai saindo, quando Nassau é expulso, essa tolerância religiosa ela já não é tanto respeitada assim. É um dos motivos que entra em declínio. Mas enfim. Então ele promove a tolerância religiosa? Promove. Drenagem de pântanos? Beleza. Artistas europeus, beleza. Aqui nós ressaltamos principalmente Fran Post e Albert Ekalk. São os dois principais artistas europeus. Contando com forte apoio do imperador Dom Pedro II. Pessoal, Dom Pedro II é bem mesmo, bem lá na frente. Não há do que nós falarmos disso. Consequentemente, letra E está errada. A presença de artistas como Fran Post e a difusão de a presença de artistas como Fran Post e a difusão da diversidade cultural causou a imediata nomeação de Nassau como governador do Brasil. Não, ele não vem para ser governador do Brasil, ele vem para administrar principalmente a capitania de Pernambuco. Não há que falar de Nassau como governador do Brasil. Letra D. Promover a tolerância religiosa, beleza. Ampliação de latifúndios, correto. Porque Nassau, ao chegar aqui, de 1630 até 1637, nós teremos um período que vai ser de grandes guerras para poder conquistar o território. Então, consequentemente, o que vai acontecer? Teremos muitas questões de fuga de escravos, engenhos que vão ser tocados fogo. Então, ele vem para realmente fazer a ampliação desse latifúndio. Destruição de estradas e trouxe artistas europeus como Van Post e Albert Cac para a metrópole. Destruição de estradas, não. Ele promoveu o quê? A construção de estradas. Letra B não pode ser. Letra C não pode ser. B. Promover a perseguição religiosa, errado, porque, como eu já bem falei, Nassau ele promove uma tolerância religiosa. E aqui nós temos a gabarito letra A. Promover a tolerância religiosa, drenagem de planta, construção de estrada, trouxe artistas europeus como Fran Post e Albert Calque para registrar a colônia. E aqui ele coloca para registrar a colônia também. Pensei que ele tinha colocado para registrar a metrópole. Aqui ele coloca na letra C, para a metrópole. Não, foi para a colônia.
Beleza? Dúvidas quanto a essa primeira questão? Pessoal, os comentários estão aí, tá? Dúvidas, choros, lamentações. Vocês têm meu WhatsApp, tem um comentário aí para que a gente vá trocando um papo. Beleza? Vamos lá. 12ª questão. A insurreição pernambucana foi o movimento que culminou na expulsão dos holandeses do Nordeste. Após a saída de Nassau, a Vic implementou medidas impopulares. Sobre esse conflito, assinala a alternativa correta. Então eu quero as medidas populares adotadas pela Companhia das Índias Ocidentais que vai causar uma certa insatisfação na população. Digamos. Letra E. Foi desencadeado pela cobrança ríspida de empréstimos, correto. Porque os empréstimos concedidos por Nassau, a Vic vai começar a cobrar e vai gerar um descontentamento para essa população pernambucana. Contando com a liderança de estratégia como abolicionista, aqui não há do que nem falar em abolicionista José de Barros Limas. Por quê? Se a base da economia açucareira era escravo, como é que eu tenho que contar com participação de abolicionista? Não há do que se falar. Nassau ele traz grandes liberdades individuais, coletivas e blá blá blá, mas nessa liberdade, esses direitos não vão atingir os negros, pessoal. Não atinge os negros, até porque a VIC, a Companhia das Índias Ocidentais, e a Holanda vai dominar não só o Nordeste, como também porções ao norte do continente africano. Beleza? Então, no lado que nós falarmos na letra S é no gabarito. Letra D. As vitoriosas batalhas dos Guararapes e as expulsões dos batavos, aqui eu gosto de riscar também batavos, quando ele estiver falando batavos, ele está falando de holandeses, tá? Holandeses. Causaram a implementação inicial das pesadas cobranças pelas companhias das Índias Ocidentais. Não, olha, se eu estou expulsando esses holandeses para justamente não pagar essas cobranças, como é que eu vou pagar? Então, no lado que nós falarmos na letra D, no gabarito dessa questão. Letra C. Foi desencadeada pela cobrança ríspida de empréstimo pela Companhia das Índias Ocidentais, até aí correto. E teve a Batalha do Riachuelo, seu principal marco bélico. Não foi a Batalha do Riachuelo, mas sim a Batalha dos Guararapes. Não pode ser letra C. B. Foi desencadeada pelo perdão das dívidas? Não. E sim pela cobrança das dívidas. Consequentemente, só nos resta gabarito letra A. Foi desencadeada pela cobrança ríspida de empréstimo pela Companhia das Índias Ocidentais e teve a Batalha dos Guararapes, seu principal marco bélico. Perfeitamente, questão bem maravilhosa. Quando nós falamos de expulsão dos holandeses, nós estamos falando principalmente da insurreição pernambucana, que a Batalha dos Guararapes foi o seu principal marco bélico. Vale se ressaltar também que ali é onde nós temos o sentimento da nação do Brasil. Nós temos esse sentimento brasileiro. Ali é o nascimento do exército, 19 de abril de 1654, salvo engano, 1654. Mas eu sei que é 19 de abril. É onde nós temos o nascimento do exército brasileiro. Vale também ressaltar que temos outras batalhas importantes, como a Batalha do Tijuco-Papo também. Beleza? Então vamos lá para a próxima questão. 13ª questão. Com a expulsão holandesa em 1654, a capitania de Pernambuco adentrou... Cadê? Vamos para cá. Adentrou num período de severa crise econômica. Olinda e Recife refletiam a atenção... Cadê? Cadê, meu Deus? Aqui. Refletiam a atenção social desse declínio. Sobre esse cenário, a alternativa correta. Vamos lá. Letra E. A concorrência antiliana derrubou os preços do açúcar. Beleza. É importante nós ressaltarmos isso, pessoal. Vem lá, vem comigo, papai. Aqui a gente vai fazer esse ponto contra ponto. Quando nós falamos da expulsão dos holandeses, existe aquela charge que você já deve ter respondido alguma questão em algum momento da sua preparação sobre isso. Onde fala, olha, nós estamos expulsando os holandeses. Pega o beco daqui. E vocês vão se arrepender, alguma coisa assim. Ele fala, ó, vocês vão se arrepender de nos terem expulsados de Pernambuco e do Nordeste. Por quê? Ao sair daqui, os holandeses eles vão para as Antilhas e vão produzir um açúcar de melhor qualidade e mais barato. Então, a concorrência do açúcar antiliano derruba o preço do açúcar. Conflito pacificado rapidamente pelo forte Bernardo Vieira de Melo, não. Quando nós falamos de Bernardo Vieira de Melo, estamos falando principalmente de quê? De quê? Guerra dos Mascates. Não há do que falar aqui de insurreição pernambucana. D. O enriquecimento contínuo dos comerciantes do Recife e seu declínio sobre a Câmara Municipal causaram diretamente a crise açucareira internacional. Não, aqui está falando principalmente de Guerra dos Mascates e não tem ligação sobre essa crise açucareira internacional, esse fato. O que gera essa crise do açúcar de forma internacional aqui em Pernambuco vai ser principalmente o quê? A concorrência com o açúcar antiliano. Beleza? C. A concorrência antiliana derrubou os preços do açúcar, empobrecendo os comerciantes recifenses, enquanto a aristocracia olindense credora crescia
ascendia financeiramente. Errado porque enquanto Olinda estava caindo por conta da questão do açúcar, ou seja, Olinda caindo, quem estava em ascensão era Recife. Fato esse que posteriormente vai gerar e desencadear a Guerra dos Mascates. Beleza? Letra B. A concorrência antiliana valorizou os preços, não há do que se falar em valorização de preço, tá? Ela prejudicou. Portanto, gabarito letra A. A concorrência antiliana derrubou os preços do açúcar, empobrecendo a aristocracia olindense, ou seja, os senhores de engenho de Olinda, enquanto os comerciantes recifenses cresciam financeiramente. Olha, as minhas questões elas são muito bagunçadas. Enquanto eu vou riscando, talvez você esteja extremamente perdido. Mas preste atenção no que eu estou falando. O importante sou Joey aqui, sou eu aqui. Depois, se você quiser adquirir sua apostila, entre em contato comigo ó, e você vai poder riscar da sua maneira. Mas aqui eu estou organizando como eu respondo questão. É riscando a questão, indo riscando no ponto contra ponto. Quando eu estou fazendo simulado é da mesma maneira. E eu recomendo que você responda questões de história, principalmente seguindo essa mesma lógica. Sim ou não? Estão comigo? Estão comigo, sim ou não? Vamos lá. Sigamos. A Guerra dos Mascates, de 1710 até 1711, eclodiu como ápice das rivalidades locais em Pernambuco. O estopim foi uma alteração administrativa na capitania. Sobre a Guerra dos Mascates, assinale a alternativa correta. Questão 14. Vamos lá. A elevação de Recife à categoria de vila provocou a ira dos fazendeiros, conflito comandado por Pedro Álvares de Cabral. Pelo amor de Deus, Pedro Álvares de Cabral não. A destruição do Pelourinho Recifense pelos senhores de engenho causou a subsequente elevação legal da povoação de Recife à categoria de vila. Não foi isso, e aqui eu já explico. A elevação de Recife à categoria de vila provocou a invasão da cidade por bandeirantes paulistas, não há do que são nós falarmos de bandeirantes paulistas. Letra B. A invasão à categoria provocou a invasão da cidade pelos engenhos de Recife. Não, é engenho de Olinda. Ó, letra E é o gabarito. A elevação de Recife à categoria de vila provocou a invasão da cidade pelos senhores de engenho de Olinda, que destruíram o recém-erguido Pelourinho. Olha, cadê? Não foi a subsequente elevação legal. Por quê? Essa elevação não vai vir agora nesse primeiro momento. Vão lutar e mais na frente, que virá. Quando invade o Pelourinho e destrói ali, porque o Pelourinho é o marco do independência e tudo mais. Então, gabarito letra A dessa questão. Beleza, pessoal? Dúvidas? Não, eu espero que não, Aqui nós estamos no ponto, contraponto. Isso aqui é maravilhoso. História é perfeita, meu amigo. História é perfeita. Vamos lá. Figura importante que, cara, pouca gente aborda em aula, pouca gente aborda em questões. E aqui eu tô fazendo a beleza, a proeza, a coisa linda de trazer vocês também aqui para a questão de resolução de questões de história, falando principalmente da figura de Dona Brite de Albuquerque, beleza? Que pode vir a cair em sua prova. Brite de Albuquerque teve um papel incomum na administração colonial da Nova Lusitânia, no século XVI. Sua liderança demonstrou facetas peculiares da governança hereditária. Sobre Brite de Albuquerque, assinala a alternativa correta. Ó, é importante nós falarmos, principalmente da figura de Dona Brite de Albuquerque, que era a esposa do Duarte Coelho, que toda vez que nós falamos de questão, como é que eu posso dizer? Da figura da mulher no período colonial, nós subjugamos, colocamos uma mulher como se todas as mulheres não tivessem referência, não tivessem... Enfim, só que nós temos a figura de Dona Brite de Albuquerque, que foi pouco explorada, que não foi, na verdade, não foi explorada nessa prova de 2024, 2023, eu não lembro, mas foi abordada na prova de 2018. E eu fico com a preocupação de talvez, se for a mesma banca, a banca OCP, agora ela teve mais tempo para se preparar, para estudar a nossa história e que venha cobrar sobre sobre a figura de Dona Brite de Albuquerque. É uma preocupação, beleza? Vamos lá, letra E. Como esposa de Duarte Coelho, assumiu a administração governando ao lado de Agamenon Magalhães. Ó, pelo amor de Deus. Não há do que nós falarmos disso. Agamenon Magalhães de lá, interventor de Vargas, beleza? As bem-sucedidas, letra D, tá? Letra E não pode ser. As bem-sucedidas defesas militares do território pernambucano causaram matrimônio estratégico entre Biltes e Duarte Coelho. Na verdade, não. Eles já eram casados bem antes. Não foi as bem-sucedidas defesas militares. C. Como esposa de Duarte Coelho, assumiu a administração de São Vicente. Não foi de São Vicente, foi de Pernambuco. Como filha de Duarte Coelho, não era filha de Duarte Coelho, e sim mulher de Duarte Coelho. E aqui é lindo. Ó, vamos lá.
Como esposa de Duarte Coelho, assumiu a administração da capitania de Pernambuco, organizando a resistência militar contra as invasões estrangeiras. Opa! Não estava na tela. Contra as invasões estrangeiras. Gabarito da 15ª questão, letra A. Quando nós falamos principalmente da figura de Dona Brito de Albuquerque, é importante ressaltar que ela, primeiro, ela era a esposa de Duarte Coelho. Segundo, ela vai assumir a administração da capitania de Pernambuco em situações pontuais. E o que é que ela também vai fazer? Ela vai organizar o território contra essas invasões estrangeiras, principalmente francesas. Beleza? Olha, aqui já estamos caminhando para o fim. 10 questões na veia. Sigamos aqui para a 16ª questão. Os contatos iniciais entre os portugueses e indígenas durante a expansão ultramarina geraram trocas econômicas e culturais. O escambo definiu as primeiras décadas da ocupação. Sobre o escambo, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Quando nós falamos do escambo, principalmente é bom nós ressaltarmos e refrisarmos sobre essa questão do escambo. Por quê? Nós tendemos muito a colocar o indígena e as populações primitivas e nativas do território como burro, idiota ou qualquer coisa do gênero por fazer uma simples troca de um machado por espelho, por qualquer coisa. Primeiro, que era tecnicamente uma tecnologia desconhecida. Primeiro que nós precisamos entender sobre isso. E segundo, era muito vantajoso para os indígenas fazer essas trocas do pau-brasil por machado, enfim, coisas de esses equipamentos. Vamos procurar alguma coisa na questão quanto a isso. Os nativos entregavam o pau-brasil em troca de metais. Transação amplamente fiscalizada pela recém-criada Polícia Militar, comandada por Felipe Júnior. Imagina a Polícia Militar do Estado de Pernambuco da época colonial. Aqui não há do que se falar. E primeiro, também Felipe II. A gente só vai falar de Felipe II ali na União Ibérica. Ó, tá coçando aqui minha orelha, minha garganta. É falar demais, cara. Lá ele, minha garganta vai com Deus. Eu ia falar uma frase extremamente lá ele. A entrega maciça de artefatos metálicos e tecidos europeus causou rápido descobrimento do valioso pau-brasil. Não, o pau-brasil já estava aqui. Quando os portugueses botam a cara, eles já veem o pau-brasil. Os nativos entregavam a cana-de-açúcar, não era cana-de-açúcar, eles entregavam a madeira, o pau-brasil. O pau-brasil, os portugueses entregavam o pau-brasil, não eram os portugueses, mas sim os indígenas, os nativos. Ó, letra A sendo gabarito. Os nativos entregavam o pau-brasil em troca de ferramentas de metais, tecidos e objeto utilitário utilizado antes do descobrimento pelos índios. Cara, tá vendo? Isso aqui não há do que se falar. Isso aqui é bom demais pro cabo revisar. Isso é doido aí. 17ª questão. A sociedade colonial pernambucana baseava-se em rígidas estruturas rurais e centrada na administração da economia do açúcar. A Casa Grande e a Senzala refletiam essa organização. Sobre a sociedade açucareira, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, falando sobre sociedade açucareira, estamos falando de quê? Letra A. Era essencialmente patriarcal, aristocrática, onde o senhor de engenho detinha o amplo poder econômico e controle sobre a apropriação escravizada e livre. Perfeita, gabarito da nossa questão. Gabarito da nossa questão sendo letra A. B, por quê? Quando nós falamos de sociedade colonial, principalmente da questão do Casa Grande e Senzala, nós estamos falando do senhor de engenho e de escravos principalmente. Ou seja, era essencialmente uma sociedade patriarcal, onde o homem que tinha esse grande poder, aristocrata porque era o poder do açúcar, o poder concentrado na mão de pouco, onde o senhor de engenho detinha um amplo poder econômico e controle sobre a apropriação escravizada e livre. Perfeito, ele tinha tanto pela população escravizada, tanto pela população livre. B, era essencialmente matriarcal. Não, era essencialmente patriarcal. Era essencialmente patriarcal e democrática. Não existia questão de democracia. D, o controle político e a opressão violenta exercido pelos cativos causaram o regimento e o surgimento causado pelos cativos, não, causado pelos senhores de engenho. Não eram os cativos que torturavam os senhores de engenho, mas sim os senhores de engenho e os cativos. Era essencialmente patriarcal, correto, aristocrático, estrutura que foi conhecida e combatida pelo governo João Lira. Pelo amor de Deus. João Lira Neto é lá na frente, pelo amor de Deus. Não faço negócio desse comigo, não. Olha, 18ª questão. A presença jesuítica na América Portuguesa gerou embate sobre a força de trabalho nativa e a cristianização. A relação entre colônios e religiosos era densa. Sobre os jesuítas, assinale a alternativa correta. Quando nós falamos principalmente da figura dos jesuítas, eles são extremamente importantes para a figura
para a questão do nosso país, principalmente na questão do amansamento, na catequização desses indígenas, beleza? Vamos procurar alguma coisa nas questões. Ora, chegaram no Brasil para catequizar os nativos, mas foram sumariamente expulsos do território por ordem estrita do líder abolicionista Zumbi dos Palmares. Vai surgir mais na frente, tá? Não há nada do que nós falarmos aqui em Zumbi dos Palmares. Os embates bélicos entre colonos portugueses e tribos selvagens causaram a criação formal da Companhia Jesus no seio da Igreja Católica Romana. Não há do que falar desses confrontos bélicos entre colonos portugueses e causando isso. C. Chegaram ao Brasil para catequizar os africanos e frequentemente se opuseram à escravização dos negros, gerando conflitos contanto com os colonizadores rurais. Letra C, vamos deixar aqui, ó. Letra C, sabe qual é o erro? Sabe, eu li aqui cativos, né? Mas não é aqui, ó, africanos. Pô, isso aqui é legal, uma questão dessa. Eu deixei essa questão aqui porque eu não li ela com atenção. Por quê, ó? Chegaram ao Brasil para catequizar os africanos. Foi para os africanos? Foi? Não, foi para os nativos. Tanto é que eu li nativo. Eu li nativo. Consequentemente, não foi os africanos. Não pode ser letra C. Letra B. Chegaram ao Brasil para escravizar. E escravizar não, foi para catequizar. Ó, letra A sendo gabarito. Chegaram ao Brasil para catequizar os nativos e frequentemente se opuseram à escravização dos indígenas convertidos, gerando conflitos com os colonizadores. Perfeita questão. Olha, esse embate entre os jesuítas e os colonos, os senhores de engenho, vão ser muito constantes. Porque eles vão querer os indígenas para catequização. E a galera não vai querer. Vai querer o indígena para poder escravizar. Beleza? Então vamos lá. O quilombo do Catucá, diferentemente de Palmares, existiu num contexto temporal e espacial distinto em Pernambuco. Localizava-se em área de densa movimentação. Sobre Catucá, assinala a alternativa correta. Localizado próximo ao Recife, formou-se como reduto e defesa com forte financiamento do Marechal Erílio Gaspar Dutra. Não há do que nós falarmos em Dutra aqui, Dutra lá na frente. A sobrevivência comemorativa entre quilombos do Catucá e a população livre provocou a derrubada da Revolução de 1817. Não, lá na frente. Já estava derrotado, já tinha tocado fogo. Localizado próximo a Olinda. Na verdade, não é próximo a Olinda, é próximo a Recife. Beleza? Localizada próximo a Recife no século XVII, formou-se durante a invasão holandesa e utilizou da comparação entre escravizado e a população negra livre. Localizada na próxima ao Recife, no século XIX, ou seja, aqui o século tá errado, formou-se durante a crise pernambucana e não foi durante a invasão holandesa, beleza? Por isso que o quilombo do Catucá ele é tão confundido com o quilombo dos Palmares. Cuidado, cuidado, cuidado! Vamos lá, 20ª e última questão. As feitorias foram estruturas vitais no início do contato entre os europeus e nativos. Serviu como âncora na exploração do período pré-colonial. Sobre o papel das feitorias, assinale a alternativa correta. Para que serviam as feitorias? Basicamente isso que está perguntando. Letra E. Funcionava como entrepostos comerciais litorâneos e bases militares. Correto. Fortificações fundadas prioritariamente sob ordem do ditador Vargas. Vargas é lá na frente. Não há do que nós falarmos em Vargas aqui, pessoal. Letra D, perdão. O intenso acúmulo de madeira da lei e a facilidade comercial causaram a invenção técnica naval das primeiras feitorias portuguesas no século XV. Não, do primeiro século tá errado. E primeiro que não teve nada com relação a isso. Portugal já conhecia a questão de feitorias. Letra D está errado. Funcionava como entrepostos comerciais no interior do continente para abastecimento. Não era no interior, era no litoral. Aqui já tá errado também. Funcionava como presídios metropolitanos e parada estratégica no litoral para abastecimento de frota e armazenamento de ouro. Não, era o armazenamento do pau-brasil. Então nós temos o gabarito sendo aqui letra A. Funcionava como entrepostos comerciais e paradas estratégicas no litoral para reabastecimento de frotas e armazenamento da madeira extraída pelo escambo. Pessoal, eu quis fazer uma brincadeira. As 20 primeiras questões, eu coloquei gabarito sendo tudo letra A. Sendo tudo letra A. A partir daqui, a gente vai começar a alternar gabarito A, letra B, C, E. Mas eu coloquei as 21ª questão sendo gabarito sendo letra A. Então, assim, você que respondeu, deu cacete, deu tudo A. Então, a partir daqui também vão ter muitas questões letra A. Aí depois eu vou alternando isso em assunto a assunto. Beleza? Pessoal, obrigado por ter assistido até aqui. Curte, comenta, compartilha. Manda no teu grupo de amigos. Caso você queira adquirir a apostila do caderno de questões, entre em contato comigo. 20 questões aqui só revisando. Aqui padrãozinho, pô. Gostosinho demais. Beleza? Nós continuaremos falando sobre ocupação e colonização. Salvo engano, são 50 questões. Não há do que nós sairmos desse bloco. Assiste o bloco anterior
E, enfim, são 33 questões. Faremos 3 blocos. No próximo bloco a gente vai da 21ª questão até a 30ª. Beleza? Que Nosso Senhor nos abençoe. E até a próxima. Curta, comenta e compartilha. Não esqueça. Não esqueça.